Olá, nesse vídeo nós vamos apresentar a razão de verossimilhança como uma das métricas para avaliação de um teste diagnóstico. Nos vídeos anteriores apresentamos a sensibilidade, que é a probabilidade do teste dar positivo entre os doentes, e a especificidade, que é a probabilidade do teste dar negativo entre os não doentes. A partir do teorema de Bayes, podemos calcular a probabilidade de um paciente estar doente quando o teste der positivo, que é o valor preditivo positivo, ou a probabilidade da pessoa não estar doente se o teste der negativo, que é o valor preditivo negativo. Uma medida alternativa à sensibilidade e à especificidade, que é útil particularmente quando o resultado do teste diagnóstico for expresso em mais de duas categorias, é conhecida como razão de verossimilhança. Supondo que o resultado do teste seja positivo, e usando o teorema de Bayes, o valor preditivo positivo é expresso desta forma. Se dividirmos os dois membros por 1 menos P de D dado T+, obtemos essa expressão. Então, esse primeiro termo é a chance da pessoa estar doente quando o resultado do teste é positivo. 1 menos P de D dado T+, é igual a P de D barra dado T+. Novamente, aplicando o teorema de Bayes ao denominador, obtemos essa expressão. P de T+ vezes P de D barra dado T+ é igual a P de T+ dado D barra vezes P de D barra. Então, esse primeiro termo é igual a esse último termo. O primeiro membro é a chance da pessoa ter a doença quando o teste for positivo. Esse primeiro fator do segundo membro é a razão de verossimilhança para o teste positivo, que é a probabilidade do teste dar positivo entre os doentes sobre a probabilidade do teste dar positivo entre os não doentes. Esse último termo, 1 menos PD, é igual a P de D barra. Então, esse termo é a chance de ter a doença antes de conhecer o resultado do teste. É a chance pré-teste. Então, a razão de verossimilhança para um teste positivo é igual a essa expressão, onde o numerador é igual à sensibilidade, é a probabilidade do teste dar positivo entre os doentes, e o denominador é 1 menos P de T- dado D barra, que é a especificidade. Então, a razão de verossimilhança para um teste positivo é igual a sensibilidade sobre 1 menos a especificidade. Se substituirmos T+ por T- nessas expressões, obtemos a razão de verossimilhança quando o teste é negativo, que é dada por essa expressão. Para o teste negativo, esse primeiro termo é a chance da pessoa estar doente quando o teste é negativo, ou seja, a chance pós-teste negativo. Esse termo é a razão de verossimilhança para o teste negativo, e esse termo é a chance pré-teste. É a chance de ter a doença quando não se conhece ainda o resultado do teste. O numerador da razão de verossimilhança é 1 menos P de T+ dado D, ou seja, 1 menos a sensibilidade. E o denominador é a probabilidade do teste dar negativo entre os não doentes, que é a especificidade. Então, a razão de verossimilhança para um teste negativo é igual a 1 menos a sensibilidade sobre a especificidade. Bom, se substituirmos nessa expressão T- por um resultado genérico, T, obtemos essa expressão, que relaciona então a chance pós-teste para um resultado T do teste com a razão de verossimilhança para o resultado T do teste e a chance pré-teste. Então, a razão de verossimilhança para um resultado T qualquer é a probabilidade daquele resultado entre os doentes sobre a probabilidade daquele resultado entre os não doentes.
para obter a chance pós-teste para um resultado T qualquer, eu simplesmente multiplico a razão de verossimilhança para este resultado pela chance pré-teste. Essa tabela mostra os cálculos da razão de verossimilhança tanto para o resultado do teste positivo quanto para o resultado do teste negativo. Para o teste positivo, calcula-se a proporção do teste positivo entre os doentes, A sobre A mais C. Em seguida, calculamos a proporção do teste positivo entre os não doentes, B sobre B mais D. E dividimos os resultados, A sobre A mais C sobre B mais D. E obtemos, então, a razão de verossimilhança para o teste positivo. Analogamente, obteremos a razão de verossimilhança para o teste negativo, obtendo a proporção dos que tiveram o teste negativo entre os doentes, C sobre A mais C, a proporção dos que tiveram o teste negativo entre os não doentes, D sobre B mais D, e dividindo as duas proporções. Essa tabela mostra os cálculos da razão de verossimilhança para os dados do exemplo que estamos utilizando nessas apresentações. Para um teste positivo, a razão de verossimilhança vai dar 54 sobre 58 dividido por 7 sobre 408, que é igual a 54,3. A razão de verossimilhança para um teste negativo vai ser 4 sobre 58 dividido por 401 sobre 408, 0,07. Então, para um teste positivo, a chance pós-teste é 54,3 vezes maior do que a chance pré-teste. Já para um teste negativo, a chance pós-teste é 7% da chance pré-teste. Ao clicarmos nesse link, somos levados para a aplicação que é mostrada no navegador. Essa aplicação permite ao usuário visualizar como a razão de verossimilhança afeta a relação entre a probabilidade da doença pós-teste e a probabilidade da doença pré-teste. Para um dado valor de probabilidade pré-teste e de razão de verossimilhança, o ponto azul dá a probabilidade da doença após o resultado do teste. Nesse gráfico, essa probabilidade já é calculada convertendo a probabilidade pré-teste em chance pré-teste, multiplicando pela razão de verossimilhança e depois convertendo a chance pós-teste para o valor da probabilidade pós-teste. Quanto mais aumentarmos o valor da razão de verossimilhança para o resultado de um teste, mais a curva da probabilidade pós-teste versus probabilidade pré-teste se desloca para cima e para a esquerda. Quanto mais diminuímos o valor da razão de verossimilhança, mais a curva da probabilidade pós-teste versus probabilidade pré-teste se desloca para baixo e para a direita. Um bom teste é aquele que possui alto valor da razão de verossimilhança para o resultado positivo e um baixo valor da razão de verossimilhança para o resultado negativo. Essa tabela mostra a distribuição dos valores da glicemia em 2 horas em um teste de tolerância à glicose de mulheres com herança dos indígenas Pima, diabéticas e não diabéticas. Essa tabela foi construída a partir desse conjunto de dados disponível no pacote MLBench do R. Nessa tabela, o resultado do teste diagnóstico é expresso por uma variável categórica ordinal, com 4 categorias, e não como uma variável binária. Se formos analisar esses estudos em termos de sensibilidade e especificidade, teríamos que estabelecer uma categoria de corte. Uma possibilidade, por exemplo, seria considerar valores acima de 160 como positivo e negativo os demais valores. Então, as células dessas 3 categorias seriam somadas para dar os resultados do teste negativo. Porém,
poderíamos escolher outro ponto de corte. Por exemplo, 120 mg por decilitro. Nesse caso, essas duas faixas seriam consideradas como resultado positivo e essas duas faixas como resultado negativo. Em qualquer dos casos, a escolha é um tanto arbitrária e irá considerar como do mesmo grupo, positivo ou negativo, diferentes faixas de valores. O uso da razão de verossimilhança evita esse problema. A razão de verossimilhança pode ser calculada para cada uma das categorias separadamente. Por essa forma, proporção dos valores naquela faixa entre os doentes dividido pela proporção dos valores naquela faixa entre os não doentes. Então, a partir dessa tabela, poderíamos calcular as razões de verossimilhança para cada uma dessas faixas de glicose. Essa tabela mostra os resultados. Então, por exemplo, para a faixa de 120 a 160 mg por decilitro, a razão de verossimilhança seria 112 sobre 266, dividido por 136 sobre 497, que vai dar 1,54. Analogamente, calcularíamos os demais valores de razão de verossimilhança. No próximo vídeo, vamos ver como calcular a sensibilidade, a especificidade e a razão de verossimilhança no R, bem como os respectivos intervalos de confiança. Até lá!